Ó, agora terminando de ler, né? Fecha, então, essa parte da coroa, ó. Fecha a lista das variadas facetas desse maravilhoso fruto. O domínio próprio resume as características de uma pessoa que não age segundo leis exteriores e limitadoras da liberdade pessoal. Antes, atua por consciência própria, domínio próprio, consciência própria. Somos instruídos pela palavra a dominar nossas paixões carnais, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com... Isso mesmo, que a gente está lendo sobre aqui, ó. Somos instruídos pela palavra a dominar nossas paixões carnais. Aí entra na palavra. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E tem outra referência lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor, invocam o nome do Senhor. Fala para fugir das paixões, né, da mocidade. Glória a Deus, que é o que nós estamos falando, né, sobre paixões, nossas, a dominar, sobre o domínio próprio. Nós estamos falando sobre o domínio próprio. E tem outra referência também que a gente vai estar abrindo lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Né? Porque essa referência aqui fala sobre domínio próprio. Então, é dominar as paixões da carne e dominar a nossa língua, que está escrito aqui no livrinho, é o livrinho que eu estou lendo, que fala sobre dominar a nossa língua. Então, está escrito aqui, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Isso mesmo. No caso, eu até escrevi aqui, é pôr guarda na porta da boca, colocar guarda na porta da nossa boca. Vamos lá. Ponto 4, os dons. Agora a gente vai falar sobre os dons. Na Bíblia, a menção de vários tipos de dons, visto que a palavra ocorre no texto sagrado com diferentes acepções. Jesus Cristo é, por excelência, o dom de Deus, que está lá em João 4:10. Você conhece o dom de Deus. Vamos estar abrindo também João 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que aqui nessa parte está falando sobre a mulher samaritana, que foi quando Jesus apareceu lá e a mulher foi buscar água, que ela teve um encontro ali com Jesus, né? E sobre o que a gente está falando aqui, ó. Isso, que fala aqui que Jesus Cristo é por excelência o dom de Deus. Entendeu? Então aqui ele está afirmando nessa referência que a gente vê aqui, no livro está falando que ele é dom de Deus, que Jesus é o dom de Deus. Já na Bíblia, ele mesmo diz, entendeu? Nessa passagem, ó. Se tu conheceras o dom de Deus, então ele está falando dele mesmo para a mulher. Se tu conheceras o dom de Deus, ou então vamos dizer, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem é aquele que te pede água, aquele que te diz agora dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria não essa água que você bebe e depois sente sede, mas ele te daria a água da vida, a água viva. Isso, água viva ou água da vida também, porque ele é a água da vida. Então aqui está dizendo, se tu conheceras o dom de Deus, ele está falando dele mesmo, de Deus, e quem é este que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva, que aqui ele está afirmando que Jesus Cristo é um dom, ele é o dom de Deus. Glória a Deus. E já que Jesus é o dom de Deus, o Espírito Santo, que está escrito aqui, o Espírito Santo é o dom de Cristo. Então, Jesus é dom de Deus, o Espírito Santo é dom de Cristo. E a referência que está apontando aqui está lá em Atos,
capítulo 2, versículo 38 e 39. A gente vai estar lendo aqui. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E aqui no texto está escrito conversão de 3.000 pessoas, no caso de 3.000 almas. Então está falando para se arrepender, sejam batizados em nome de Cristo, em remissão de pecados, e recebereis a promessa e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós estamos falando que Jesus é o dom de Deus e o Espírito Santo é o dom de Jesus. Vamos lá, 4.1, a palavra de sabedoria. O dom da sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. O dom da sabedoria foi nos dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever à comunidade cristã de Corinto, Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria, que significa a capacidade de compreender e de transmitir, glória a Deus, a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aqui nesse texto está escrito assim: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Então Deus está dizendo que ele vai destruir a sabedoria dos sábios e vai aniquilar a inteligência dos inteligentes. Glória a Deus. Isso mesmo. E até o 21, eu ia só ler só o 19. Tem o 20 e 21 ainda por cima. Deixa eu voltar aqui. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Agora vem o 21. Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Volta aqui a palavra. Não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu gosto dessa parte aqui. Isso mesmo. Ó, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A gente não conheceu a Deus pela nossa sabedoria. Nessa parte eu até fiquei confusa. Eu fiquei perguntando ao Espírito Santo se ele estava falando da nossa sabedoria ou da sabedoria de Deus. Ele está falando assim, ó. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Acho que está falando da nossa sabedoria, né? A gente não o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Eu acho que é a nossa mesmo. Então nós não conhecemos a Deus pela nossa sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura, a loucura da pregação. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, 4.2. Isso mesmo, 4.2. A palavra de conhecimento, palavra de conhecimento. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento, para tornarem-se capazes de progredir na fé. É pela ação do Espírito Santo que os cristãos são enriquecidos, somos enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e 5, que já está até aberto aqui, que fala assim, não vou nem cortar o vídeo porque está aberto. Fala assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Glória a Deus. Isso. É pelo Espírito Santo que os cristãos são enriquecidos. Então, só pelo Espírito Santo, tendo o fruto do Espírito Santo,
que a gente é enriquecidos em toda a palavra e em todo conhecimento. Glória a Deus, para nos tornarem capazes de progredir, para que a gente venha progredir na fé, dar fruto, glorificar o nome de Deus, progredir na fé, entendeu? E nessa parte que fala progredir na fé, tá dando outro ponto de referência, que tá lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Isso, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E aqui o título está dizendo andando dignamente. Nós estamos falando para tornarem capazes de progredir na fé. Glória a Deus. Vamos lá, 4.3, discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 12, 10. Isso que a gente vai ler daqui a pouco. Discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar, identificar. A ideia é que este dom, o dom de discernir os espíritos, a ideia é que esse dom serve como um fiscalizador das manifestações dos dons ocorridos no meio cristão em relação à sua procedência. A gente vai estar abrindo agora em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Eu disse que ia ler só o 12, mas eu gostaria assim, muito de ler do capítulo... Isso, eu disse que era o 12 do capítulo 7. E o título está até escrito sobre os dons espirituais. Eu ia ler tudo, mas como ele está meio grandinho, eu vou deixar para você ler ele todo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, você pode ler ele todo. A gente vai estar lendo aqui no vídeo, eu no caso vou estar lendo aqui no vídeo só o versículo 7, que diz assim: mas, deixa eu pegar o livrinho, para mim não me perder. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Foi aquilo que a gente leu lá no comecinho. Não, é o 10. Eu tô lendo 7, tá vendo? É o 10. Vamos lá. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. Discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Que no caso, esse 1 Coríntios capítulo 12... fala sobre os dons espirituais. Então, ele vem lá de cima falando. E a outra, ele dá o dom de cura. E a outro, o dom de conhecimento. Entendeu? Então, por isso que vem falando. E a outro. E a outro. Que vem explicando tudo certinho. Então, se você ler aí, você vai entender. Tá bom? Eu já estava lendo o 7. Era o capítulo 10. Era o versículo 10. Não era o 7. Vamos dar continuidade. Aqui continua. São 3 as possíveis fontes que se manifestam na igreja. O Espírito, né, Espírito Santo, Satanás ou o homem, ou a carne, ou é o Espírito de Deus, ou é a carne, ou é o diabo, né? Porque o diabo ele sabe imitar. Ele tenta fazer igual, ele não é, mas ele tenta ser igual. Sem o dom de discernimento, que é o que a gente está falando, sem o dom de discernimento espiritual, não é possível, é impossível. Se não é possível, no caso é impossível identificar se as manifestações que ocorrem dentro da igreja, que é as que a gente vê, se as manifestações espirituais ou sobrenaturais no meio da igreja são de fato procedentes de Deus, entendeu? Eu até botei aqui, eu até escrevi assim, o cão faz igual, mas não é. No caso, o cão, né? No caso, o diabo, ele faz igual, mas ele não é, entendeu? Ele tenta fazer igual. Ele até faz igual, mas não é. Então, acho que eu até anotei aqui a referência. Está lá em Atos, sobre isso que a gente leu. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 16 e 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias,
Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E o título aqui está falando de cura de uma serva com espírito de adivinhação. Que eles iam, né? E aconteceu que indo nós a oração, eles iam orar. Entendeu? Então Paulo, ele estava nessa parte aqui. Então todos os dias eles passavam por esse caminho. E a menina ficava, era uma jovem que ficava ali com o espírito de adivinhação. Entendeu? E nós acabamos de falar sobre 3 fontes: o homem, Satanás e o Espírito Santo. Então essa menina ficava sempre ali, né? Eles ganhavam até dinheiro com ela, porque ela adivinhava, o espírito de adivinhação. Eles ganhavam dinheiro com ela. Então sempre quando eles passavam por esse caminho para poder orar, ela falava, ó, ia atrás deles falando: ó, esses homens aí, ó, são verdadeiramente servos de Deus. Todo dia ela fazia isso, até que um dia Paulo se perturbou e se voltou para trás na mesma hora, né, que ela falou, ele se voltou e já declarou: em nome de Jesus eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora saiu, que é o que diz aqui. Então, assim, se Paulo não tivesse o Espírito Santo, né, o discernimento, né, que é um fruto, que a gente está falando de fruto do Espírito Santo, então se ele não tivesse ali o fruto do Espírito Santo, que é o discernimento, ele não saberia, entendeu? Discernir aquele espírito de adivinhação. Porque ela vinha atrás dele, ela não vinha falando coisas ao contrário. Entendeu? Era um espírito de adivinhação. Mas ela estava falando que, de fato, eles eram homem de Deus. Entendeu? Então, para você ver como é que o inimigo é astuto. Se não tiver o Espírito Santo, você não vai saber que aquilo ali é o inimigo, entendeu? Tentando fazer igual. Que ela dizia que eles eram homem de Deus. E, de fato, eles eram homem de Deus. Mas Paulo, tendo discernimento do Espírito, os frutos, ele soube discernir e expulsar. Tanto que a menina ficava ali e ganhava um dinheiro por causa dela, né? Então, se ele não tivesse relacionamento com Deus, claro, e os frutos do Espírito, acredito muito que a menina ficaria ali por muito mais tempo, né? E enganaria muitas pessoas, tiraria dinheiro, né? De muitas pessoas por ter esse espírito aí imundo, né? De adivinhação. Ponto 5. Relacionados ao serviço. Estamos falando agora de serviço. Que o dom do Espírito Santo, né? Estamos falando de dons e frutos. Então, assim, relacionados ao serviço, então vamos dizer que o serviço pode ser chamado um dom ou fruto, né? O serviço do Espírito Santo. Vamos lá. Os dons de serviço são fé, dons de cura e operação de milagres. O dom de serviço, de servir, o dom de servir do Espírito Santo é fé, dons de cura e operações de milagres. Dom de serviço, estamos falando de serviço. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos, que eu nem sei se eu anotei a referência, mas eu vou continuar lendo aqui, dos apóstolos, e continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia. Eu vou ver aqui, vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu anotei essa referência. Aqui, eu achei, eu anotei. Vamos lá, Hebreus, capítulo 2. Isso, Hebreus, capítulo 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles. É uma pergunta. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. É uma pergunta que eu anotei, eu escrevi conforme no meu caderno que estava escrito aqui na Bíblia, para a gente poder aprender melhor. Porque lendo assim, eu não consigo me expressar direito, mas é uma pergunta, entendeu? A gente está falando de serviço. Deixa eu tentar explicar aqui melhor. Como nós vamos fugir? Como nós vamos escapar se a gente não atentar para uma tão grande salvação, a qual que foi começada a ser iniciada pelo Senhor, e logo após foi confirmada por aqueles que também ouviu? Como nós escaparemos disso? Entendeu? Então é uma pergunta. Glória a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia, que está lá em Marcos, outra referência dessa mesma parte, que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Isso aqui é uma parte do texto que a epígrafe dele diz: a ordem da evangelização.
E nós estamos falando de quê? De relacionados ao serviço. Estamos falando de serviço. Então, essa parte que a gente leu fala da ordem, da evangelização, a ordem da evangelização. É isso mesmo. Vamos lá. 5.1. Fé sobrenatural. A fé sobre o natural. Vamos lá. A fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs. Isso quer dizer uma fé natural. Entendeu? A fé sobre o natural, a fé sobre o natural. Isso, difere. Eu posso dizer que é diferente daquela fé que todos nós, seres humanos, exercemos. Ao crer, por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs. Nós temos fé que o sol vai nascer todas as manhãs. Então, isso é uma fé natural. Isso é uma fé natural. E da própria fé para a salvação. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la, com feitos extraordinários segundo o seu querer. Tem até um resumo da Bíblia, porque essa palavra aqui de fé, sobre fé, essa palavra aqui, ela, quando eu estava lendo, ela está sendo direcionada para alguém. Entendeu? Nesse vídeo aqui, essa palavra ela está sendo direcionada para alguém que fala sobre fé sobrenatural. Isso mesmo. Vamos lá, vamos para a referência que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Ora, sem a fé, é impossível agradar-lhe, né? Aqui está escrito agradar-lhe, mas, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, no caso, a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, é necessário que aquele que tem comunhão, que aquele que se aproxima, que aquele que obedece, que aquele que tem intimidade com Deus, creia que ele existe, tá? Se você já crê que ele existe, amém. E que é galardoador daqueles que o buscam. Assim, é necessário a gente crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se ele existe, e se você se aproximou dele, se nós, né, que é para nós, se nós aproximarmos dele e já cremos que ele existe, que é o que está dizendo aqui, ele está dizendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Entendeu? Então, assim, ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que se aproximam dele, que é o que está dizendo ali na palavra dele. E voltando aqui pro livrinho, está escrito assim nessa parte para a gente terminar, ó. Esse dom, é isso mesmo, ó. Esse dom, que no caso a fé, consiste na capacidade de crer, que Deus pode interferir. Esse dom, a fé, consiste na capacidade de crer, que Deus pode interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários. Ou seja, essa fé, a nossa fé pode interferir, entendeu? A fé que você tem em Deus, ela pode acabar interferindo. Isso mesmo, interferir na história, capacidade de crer que Deus pode interferir. A sua fé tem a capacidade de crer que Deus pode interferir. Isso mesmo, interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários. Então, assim, a fé que a gente tem em Deus, e por buscar proximidade com ele, que foi o que a gente acabou de ler, e crer que ele é galardoador, então, assim, a gente já crê, a gente se aproxima. Então, assim, a nossa fé, ela nos eleva, entendeu? A um nível maior. A gente até crê, mas Deus, através da nossa fé, Deus pode mudar a nossa história com feitos extraordinários. Ele pode interferir, sabe? A gente está ali crendo, a gente está ali certinho, mas Deus, ele pode vir assim, eu vou dizer que do nada. Não do nada, né? Mas através de uma busca constante que a gente tem todos os dias com ele pode vir e acabar interferindo na história com feitos extraordinários. Então, esse feito é ele mesmo, entendeu? O que faz com feitos extraordinários. Está dizendo aqui sobre fé sobrenatural. É isso mesmo, mudá-la com feitos extraordinários segundo o seu querer. Ainda diz, segundo o seu querer. Então, essa palavra aqui está sendo direcionada para alguém. Essa palavra aqui ela tem endereço, fé sobrenatural. Que a partir do momento em que nós criamos relacionamento com Deus, intimidade, entendeu? Então, Deus, a gente fica ali, digamos que com o coração aberto, sensíveis. Entendeu? Nós ficamos sensíveis para poder ouvir aquilo que Deus tem a falar e também não compreender sempre, porque nem sempre a gente compreende, mas a se convencer, o Espírito Santo a convencer da gente
saber lidar com a interferência de Deus, entendeu? Como está dizendo aqui, na interferência de Deus com a nossa vida, com a nossa história, com feitos extraordinários. Então, assim, nem sempre a gente sabe como Deus vai fazer, nem sempre a gente sabe o que Deus vai fazer, nem tudo Deus nos conta, entendeu? Como será, com quem será, de qual forma será, entendeu? Então, essa palavra aqui sobre fé sobrenatural é para mim, primeiro foi para mim, e agora está sendo exatamente para alguém que está assistindo esse vídeo, que fala sobre fé sobrenatural, entendeu? Eu sei, sabe por que eu sei que é para alguém? Porque quando eu estava lendo, a gente sente, entendeu? O Espírito fala aqui dentro. Tem uma amiga minha que fala que é uma voz sem som. Eu estava comentando com ela sobre a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus nitidamente no teu ouvido? Aí ela disse que umas 2 ou 3 vezes. Aí depois ela disse que é uma voz sem som. Realmente é uma voz sem som. É assim, você ouve essa voz, mas ela é sem som, mas ela fala aqui dentro. Então, quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou, essa palavra é para alguém. Por isso que eu estou repetindo aqui que essa palavra de fé sobrenatural é para alguém. Que a gente, quando a partir do momento que a gente tem fé, Deus vai interferir sim na sua história para fazer feitos extraordinários, conforme o querer dele. Entendeu? Porque mesmo andando em obediência a Deus, é claro que ele faz sim, às vezes, o desejo do nosso coração, realiza o nosso sonho, mas a qualquer momento Deus pode interferir. Entendeu? Porque Deus já vê o futuro, Deus já viu o nosso futuro. Entendeu? Ele já está no nosso futuro. Então, aquilo que ele faz no presente, né, a interferência que ele faz no presente, não é para nos prejudicar. A gente às vezes não entende, porque parece loucura, dependendo da interferência, de qual foi a interferência dele. Eu estou falando assim porque ele interferiu no meu futuro, no meu presente, quer dizer, porque ele conhece o meu futuro. Então, eu posso falar de interferência, entendeu? Abertamente aqui, porque ele interferiu no meu presente. Entendeu? Então, as interferências de Deus é para que a gente venha chegar bem também no futuro. Saiba que as interferências de Deus, seja ela boa ou ruim, não que Deus dá coisa ruim para alguém, mas às vezes Deus vai interferir numa situação ruim, porque a gente tem várias referências na Bíblia, né, que Deus interferiu realmente com tempestade, né? Tempestade que eu falo é vento mesmo, prova do cristão. Então, mesmo nas interferências de Deus, é aquele versículo que diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, vamos dizer que as interferências de Deus, às vezes, cooperam para o bem, às vezes não sempre, né? Quando vem de Deus, essas interferências, elas sempre cooperam para o bem. A gente não entende no presente, a gente não entende como que isso vai acontecer, quando começou a acontecer, de que forma se dará isso, né? Como diz Maria, como se dará isso, visto que eu não tenho, né? Aquela parte lá que ela diz, então eu posso dizer, como se dará isso? Como que Deus fará isso, entendeu? Nas interferências que ele faz. Mas assim, Deus é Deus. Ele sabe por que interferiu. Deus jamais vai interferir na sua vida para te fazer viver algo que você não escolheu. Entendeu? Às vezes as interferências de Deus parece que Deus está... Poxa, Senhor, não foi isso que eu te pedi. Poxa, Senhor, não é dessa forma. Senhor, meu sonho é esse aqui. Por que o Senhor está interferindo desse jeito aqui? Entendeu? A gente nunca sabe. E nem é bom ficar questionando Deus o porquê que ele está fazendo desse jeito. Ele sabe o porquê faz desse jeito. E ele tem propósito nesse jeito. Não é sobre mim e não é também sobre você. Não é sobre nós, no caso. É sobre ele. Ele sabe como faz e da forma que faz. Tá bom? Então, fé sobrenatural é isso. É mais elevado. E a gente tem que ter o Espírito Santo, né? Para discernir e compreender também as interferências de Deus. Tá bom? Então, Deus interfere na história para mudá-la com feitos extraordinários segundo o seu querer. Ele faz do jeito dele. E eu vou estar lendo o resumo na Bíblia, que eu já ia esquecer de ler o resumo na Bíblia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. O que o Altíssimo exige no relacionamento dele com o homem é o mesmo que nós exigimos em nossos relacionamentos humanos. Isto é, que pai fica feliz com o filho que desconfia dele? Aqui está fazendo uma pergunta. Qual é o pai que fica feliz com o filho que desconfia dele? Não tem como eu ficar feliz se a minha filha desconfia, se eu tivesse filha, né? Claro, obviamente. Se eu não ficaria feliz, entendeu? Se a minha filha desconfiasse de mim. Então aqui está dizendo isso. Ó, o que o Altíssimo exige no relacionamento dele com o homem é o mesmo que nós exigimos no nosso relacionamento com outras pessoas. E aqui diz, ó. Isso, humanos. Isto é, que pai fica feliz com o filho que desconfia dele? Ou que marido fica satisfeito a saber que a sua esposa não acredita na sua palavra? Qual é o marido que fica satisfeito com a esposa que não acredita em sua palavra? Ou qual é a esposa que fica satisfeita com o marido que não acredita em sua palavra? Dessa forma,
É simples compreender que, para ser aceito por Deus, o ser humano deve estar imbuído do espírito de fé. Isso significa que é preciso crer que ele existe, ou seja, ter a mais absoluta convicção que o Todo-Poderoso é quem ele diz ser, autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente e galardoador dos que o buscam. Isto é, Deus tem um caráter justo e fiel para recompensar. Deus tem um caráter justo e fiel para recompensar cada oração e cada gesto de obediência à sua palavra. Portanto, se a fé eleva o ser humano ao mais alto lugar da consideração divina, a ausência de fé faz o homem ficar desequilibrado para tudo. Então, se a fé nos eleva ao mais alto... Deixa eu ler de novo. Se a fé nos leva, esse ser humano, ao mais alto lugar de consideração divina, a ausência dela faz com que o homem fique desequilibrado em tudo. Entendeu? Então, se a fé te eleva, a falta da fé te deixa desequilibrado em tudo. Então, assim, é primordial a gente ter fé e acreditar que a forma como Deus faz é perfeita. Porque às vezes a gente louva, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, que está na palavra dele. Mas tem os louvores que a gente exalta o nome dele, dizendo sobre fé. Tem vários louvores que falam sobre fé, que a gente vai crer, que a gente vai acreditar. Então, quando de fato Deus começa a fazer, a gente não acredita. Porque ele interfere. E nessa interferência ele muda tudo. A gente acha que vai acontecer de uma forma, mas acaba acontecendo de outra forma. No caso, da forma como Deus quer fazer, entendeu? Então, assim, até da forma como ele faz, apesar de parecer loucura aos nossos olhos, ou à nossa compreensão, né? A gente não consegue compreender, é bom, entendeu? As interferências de Deus jamais vai ser para nos prejudicar. Só que a gente precisa entender isso, né? Ou então nem tentar entender nada, só obedecer e deixar fluir como Deus quer que seja. Tá? Vamos lá. 5.2, dons de cura. Vamos falar sobre dons de cura. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que a gente vai abrir daqui a pouco, a palavra dom aparece no plural, que no caso é dons. Esta é uma indicação clara. Se aparece no plural, no plural. Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. A gente vai estar lendo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Que foi o que a gente leu aqui recentemente, que eu estou vendo aqui, que foi o que a gente leu lá no comecinho. De 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre os dons, né, no plural, que a gente acabou de ler. E o versículo 9, né, do capítulo 12 diz, capítulo 12 mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Que nós estamos falando sobre os dons de cura, de curar, né? Está dizendo que Deus nos concede autoridades espirituais sobre diferentes enfermidades. E que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Entendeu? Então, o exercício de cada dom que Deus dá para alguém, seja de curar ou seja de outra área, é um dom especial, entendeu? Então, a gente não precisa ter inveja do dom do outro. Glória a Deus por isso. Que todos contribuem para o mesmo lugar, para o único Deus. Então, não precisa ter guerra de dons. É porque não existe isso, né? Mas um sempre quer mostrar mais que é e acaba fazendo na carne. Não está mostrando nem o dom, né? Acaba agindo ali na carne e na própria vontade. Deixa eu ver aqui se tem referência sobre isso. Tem interferência, tá lá em Atos 28, 8, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Tá bom? Vamos lá, 5.3, operação de milagres. Os atos milagrosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais, autorizados por Deus. Aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas. Eles ficam assim, sem entender, porque é sobrenatural, sobre o natural, né? Então, contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos. Esses milagres, operações de milagres, são atos sobrenaturais, são autorizados por Deus. Por meio desse dom, o cristão torna-se um canal por meio do qual Deus
autentica a autoridade do evangelho pregado. Então é sempre bom assim ser útil. É por isso que Deus dá particularmente a como quer, ele distribui os dons, né? E no caso são os frutos do Espírito Santo, que é o que nós estamos estudando desde o começo. Então é como ele quer, entendeu? E todo mundo é para um propósito só, entendeu? Cada um tem o seu dom, mas todos é para um propósito só, entendeu? Que é ganhar vidas para o reino de Deus. E isso eu vou deixar aqui também, tá lá em Atos, essa referência que a gente acabou de ler de Operações de Milagres, tá lá em Atos capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque a gente está falando sobre operações de milagre. E a referência é essa. Vamos lá. Ponto 6. Relacionados à expressão vocal. Ô Jesus. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Os cristãos então começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. 6.1 Profecia. O dom de profecia capacita os cristãos a transmitirem uma palavra ou revelação. Deixa eu virar aqui. Ou revelação diretamente de Deus, sobre a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. A profecia nos capacita a transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente de Deus, entendeu? Sobre a direção. É Deus revelando e a gente ali na direção do Espírito Santo, entendeu? Então, até nisso é o Espírito Santo que vai, fazendo com que a gente compreenda até aquilo que a gente está recebendo de Deus na hora de entregar a revelação para alguém ou para a igreja, entendeu? Então, até o Espírito Santo vai ali direcionando e guiando nas palavras. Porque se deixar, a gente não compreende aquilo que está recebendo diretamente de Deus. Então, tem que ter o Espírito Santo ali na ação de... sobre a direção, isso mesmo. Sobre a direção do Espírito Santo, entendeu? Então, até nisso, tem que ter o Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui está uma referência, mas eu anotei. Sim, eu anotei. A gente vai ler daqui a pouco. Deixa eu só terminar de ler aqui para a gente pra gente compreender. Diretamente de Deus sobre a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de um sermão brevemente preparado para ser pregado. Está dizendo que a revelação, entendeu? De Deus não se trata de um sermão brevemente preparado para ser pregado. Não é algo que o profeta ali preparou para poder entregar para a igreja. Não, é uma mensagem direta de Deus, que é o que está dizendo aqui. Preparado, Mas uma mensagem direta da parte do Senhor, uma mensagem direta. É Deus falando e tu entregando. O Espírito Santo te direcionando na palavra, entendeu? É tu recebendo de Deus e entregando, entendeu? É diretamente, não é algo preparado com um livrinho, entendeu? É algo direto de Deus para a igreja. Isso, do Senhor. Profecia significa literalmente falar como representante. A profecia significa você falar, você tá representando, entendeu? É um representante de Deus. Nesse caso, falar em nome de Deus, entendeu? Falar como representante. Profecia significa literalmente falar como representante. Nesse caso, falar em nome de Deus. Você está representando, você está falando em nome de Deus. É isso que significa a profecia. Eu até escrevi aqui, bom seria não só falar em nome dele. No caso, bom seria não só falar em nome dele, mas sim viver nele. Porque tem muitos que falam em nome dele. Eu acho que eu posso dizer que não em nome, mas no nome dele. Porque eu acho que em nome dele mesmo é o profeta verdadeiro, que fala o que Deus está mandando. É em nome de Deus. Agora, no nome tem um monte por aí que fala, né? Então, por isso que eu escrevi que bom seria não só falar, mas viver nele também, né? Não só falar no nome dele, mas viver também nele, no nome dele, para ele, em nome de Jesus. Vamos lá, 6.2, variedade de línguas. O dom de variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sobre a influência do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor ou ação de graças em variados tipos de línguas. Eu acho que eu anotei aqui. Eu já tinha até esquecido da referência de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos voltar aqui rapidinho. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Isso mesmo. A gente está falando até sobre
a profecia. Eu já ia esquecer de ler. Vamos lá. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é de particular interpretação, entendeu? Não é de particular, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nunca foi dado do próprio profeta, entendeu? Sempre foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, voltando de volta lá para a variedade de línguas, né, que é o que nós estamos falando aqui, que foi o que eu li, né, em vários tipos de línguas. E aqui está dando alguns resumos, que é Atos e 1 Coríntios, entendeu? Que fala sobre as línguas. Eu vou estar abrindo aqui, eu não ia abrir não, mas eu acho que eu vou abrir aqui para poder ir lá ver direitinho, que já está quase chegando no final, então não vou perder essa não. Vamos lá, em Atos 2,4 diz assim, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Outra referência, em Atos ainda, só que capítulo 10, versículo 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Glória a Deus, nós estamos falando de interpretação, variedades de língua, quer dizer, a interpretação é a última. Outro ponto de referência da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. E o texto aqui está dizendo os dons, né? O título quer dizer os dons de línguas e de profecia, que é o que a gente está estudando aqui no livrinho. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar lendo. Ó. Para que sirvam ao seu propósito, para que as línguas, né, os dons de línguas, as variedades de línguas sirvam ao seu propósito, as manifestações espirituais sobre a forma do dom de línguas precisam ser interpretadas, pois o que fala em língua a si mesmo edifica, porém o outro fica sem entendimento. Que foi o que eu falei lá no comecinho, entendeu? Que se Deus, vamos supor, se todo mundo tivesse o mesmo dom, o dom de curar, onde que ia ficar o profeta para poder ter o dom de interpretar as línguas? Entendeu? Se todo mundo tivesse o dom de curar as enfermidades, como é que ia ficar o entendimento das pessoas no dom da interpretação de língua? Entendeu? Por isso que Deus distribui a cada um como quer. Entendeu? Ele sabe para quem que vai dar o de línguas, para quem que vai dar o de interpretação, para quem que vai dar o dom de cura, que é o que nós estamos falando aqui, das variedades de língua. Tá bom? Que é isso mesmo, que está lá no resumo que a gente acabou de ler. Isso. Para que sirvam ao seu propósito, viu? Para que sirvam ao seu propósito, as manifestações espirituais sobre a forma dos dons de línguas precisam ser interpretadas, pois o que fala em língua a si mesmo edifica, que está lá em 1 Coríntios 14, 4. Exatamente. Que é o que eu vou ler aqui agora, já está até aberto. Vamos lá. Ó. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Glória a Deus. Porém, o outro fica sem entendimento. Então tem que ter aquele que vai interpretar, entendeu? Tem gente que tem o dom da interpretação de língua. Tem um que tem o dom de língua e o que interpreta, né, as línguas. E tem outra referência aqui, ó, que está em 1 Coríntios 4, exatamente onde eu estou aqui de novo, só que no versículo... Deixa eu ver, eu acho que é no versículo 13 e 17. É isso mesmo, vamos ler aqui, ó. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Isso mesmo, ore para que eu possa interpretar. Versículo 17. Porque realmente tu dás bem graças... É o 17? Isso, é isso mesmo, 13 e 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Né? Que estamos falando sobre variedade de língua. Então, assim, é importante, entendeu? Ter, assim, o dom de interpretar, entendeu? Para quem Deus deu, no caso, né? Da interpretação. Então, assim, todos os dons contribuem para o mesmo ofício, né? Para o mesmo propósito, que é o divino de Deus, tá bom?
Vamos lá, 6.3. Interpretações de língua. A gente falou sobre variedades de língua e agora a gente vai falar sobre interpretação de línguas. A interpretação garante plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. Enquanto não está falando em línguas, tem aquele que interpreta. Então, aquele fala para a igreja aquilo que está querendo dizer, entendeu? Para que todos entendam o que está sendo dito. O falar em línguas e o interpretar devem manifestar-se quase juntos. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas. Entendeu? A pessoa que está profetizando ali fala em línguas, tem aquele momento do mistério, aí começa a falar, interpretar o que quer dizer, entendeu? Depois fala em mistério, depois interpreta de novo. Que é o que está dizendo aqui, ó. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas. Ou de outra pessoa, que no caso é aquele que interpreta. Quem tem o dom de interpretar. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-la. Que está onde a gente acabou de ler, né? 1 Coríntios capítulo 14, 13, versículo 16. É isso mesmo. Então fala que quem tem o dom de línguas tem que orar para que possa interpretá-la. E chegamos na conclusão. Isso, chegamos na conclusão, gente. Acabou. Glória a Deus, acabou essa aula aqui, porque tem outras que Deus que me dê misericórdia, sabedoria e ousadia no espírito para continuar fazendo outros vídeos. E eu vou estar lendo a conclusão aqui para vocês, vamos lá. Nosso relacionamento com o Espírito Santo, isso aqui é um refresco, vou dizer que é refresco porque é para refrescar. Então toda a parte do livrinho, todo o final do livro vai ter esse refresco aqui para poder refrescar a nossa mente. Vamos lá. Nosso relacionamento com o Espírito Santo possibilita-nos produzir o caráter de Cristo, ou seja, a frutificação de atributos que nos aproximam mais de Deus e proporcionam um melhor relacionamento com o próximo e com nós mesmos, que foi as coisas que a gente veio lendo, entendeu? Do relacionamento com o próximo, do relacionamento com a gente mesmo. Então aqui só está dando um refresco. Vamos lá. Contudo, não há como reproduzir as características encontradas em Gálatas 5, 22 e 23, se não construirmos uma vida baseada em Cristo. Portanto, o fruto do Espírito é consequência de uma vida de obediência a Deus. Santidade, oração e leitura da sua palavra. Então, os frutos do Espírito é uma consequência. É algo que, através do relacionamento que você tem com Deus, se torna consequência, entendeu? Os frutos do Espírito se tornam consequência. Né? Que no caso é santidade, oração e leitura da palavra, obediência, com certeza, claro. Nosso dever é refletir os ensinos de Cristo pelo mundo. Nosso dever é refletir os ensinos de Cristo pelo mundo, anunciando seu evangelho e testificando da sua missão salvífica. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons e o fruto do Espírito são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. Por meio deles, frutos e dons, que no caso por meio deles, que no caso é frutos e dons, por meio dos frutos e dons, o Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância na fé, que está lá em Efésios 4, 12 e 14, que é uma referência, eu vou deixar aqui para você estar lendo. Tá bom? Essa foi a conclusão, gente. E glória a Deus por essa palavra. Obrigada por você ter vindo até aqui comigo. Não me repara que eu tô com sono, mas Deus, Ele é minha força e o meu sustento, né? Então, assim, muito obrigada por você ter estudado até aqui comigo, né? Então, hoje a gente falou mais sobre os frutos, os dons, sobre as línguas, sobre o relacionamento com as pessoas, que o dom, entendeu? O dom dado pelo Espírito Santo, ele também pode ser visto no nosso relacionamento e até praticado por nós mesmos, sabe? Quando a gente tem a oportunidade, que a gente falou aqui no livrinho, que a oportunidade, o relacionamento, né, com outras pessoas é uma oportunidade que a gente tem de, vamos dizer, que estimular, sabe? Praticar aquele dons e frutos do Espírito. Né? Que é quando alguém vai fazer alguma coisa com a gente que é ruim, a gente vai fazer o contrário, porque a gente tem o dom e o fruto do Espírito Santo. Então a gente não vai rebater como a pessoa fez, que foi o que a gente também estudou, que eu estou lembrando aqui agora, o Espírito Santo está me trazendo lembrança, que a gente estudou. Se eu sei que eu tenho o Espírito,
E se a outra pessoa não tem, se eu sei que ela não tem, quem tem que obedecer sou eu, entendeu? Porque eu sei que eu tenho meu espírito. Se a outra pessoa não tem, quem tem que obedecer, quem tem que fazer o certo sou eu, não a outra pessoa, entendeu? Então o errado não será a outra pessoa. Talvez, dependendo da situação, pode ser até que seja nós, entendeu? Dependendo da situação. Porque se a gente tem, sabe, que a outra pessoa não tem, porque que a gente vai querer rebater, né? Que aquele que é sábio, ele já tem a sabedoria, então ele não precisa rebater. E nem perder tempo, que foi o que a gente estudou também. Né? Que os cristãos que estão ali frutificando, eles não perdem tempo, glória a Deus. Eles não perdem tempo. Então, assim, os frutos do Espírito Santo que a gente pôde compreender, né, foram esses. Lembrando que também no vídeo anterior eu falei que vai além daquilo que a gente tudo estudou aqui. Então, os frutos do Espírito Santo, os dons, eu posso dizer que vai além de tudo aquilo que a gente estudou aqui. Tá bom? Então, assim, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e tudo aquilo que leva o seu nome, né? Que Deus também me abençoe também e que possa estar me dando também graça, né, para poder gravar o próximo vídeo da próxima aula, tá bom, gente? Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo, gente. Valeu, beijão, tchau, tchau, fica com Deus.